Bom, meus amigos da Escola VBA, Samuel Oliveira aqui, e hoje vamos fazer a introdução a formulários. Então, antes de mais nada, Alt F11, vamos entrar dentro do módulo, clicar com direito, inserir User Form, ou você pode vir aqui, inserir User Form através do menu principal. Vamos pelo menu principal. Esse meu formulário, a primeira coisa que vamos fazer, vamos dar o nome dele aqui no name, tá vendo? Vamos dar de FRM, que é a abreviação de formulário, vou dar o nome de pesquisa CEP. Certo? Aqui eu vou dar mais ou menos um tamanho que eu acredito que seja viável para o meu formulário. Vamos inserir duas caixas. Primeiro a caixa de texto, né? Que é por onde nós vamos digitar o nosso CEP. Por exemplo, o nosso CEP padrão brasileiro, ele é composto de 5 números e um traço mais 3 números. Então vamos simular esse dado aqui para que o campo fique do tamanho perfeito para a gente consultar. Então 1, 2, 3, 4, 5, traço 1, 2, 3. Aqui, mais ou menos, para eu ter uma noção de tamanho, eu vou alterar o tamanho da minha fonte, tá? Então vou clicar aqui nessa reticência, vai abrir a fonte, eu vou colocar um tamanho 14, é um tamanho razoável para a gente visualizar. Então, aqui dentro do meu conjunto, eu vou deixar que de forma eu consiga visualizar esse campo aqui dentro. Então, esse vai ser o tamanho do meu formulário. Eu, normalmente, eu gosto de trabalhar com formulário com a linha plana, tá? Com a linha simples assim, que eu acho que fica mais moderno. Eu vou tirar exatamente o texto que está dentro do meu formulário, né? Você pode vir por aqui no texto e apagá-lo, ou simplesmente clicar aqui e ir apagando o texto. Normalmente, para colocar uma descrição, eu vou colocar aqui e vou falar que esse daqui vai ser o CEP. Você pode digitar aqui, ou se não, você seleciona o campo, vem exatamente no caption aqui e coloca o nome, tá? Por exemplo, alguma coisa, algo. Então aqui vai ser o CEP. Esse campo, eu vou dar o nome dele, tá vendo como ele está como text box 1? Então vou dar o nome dele de CEP. Aqui eu vou deixar mais ou menos alinhado com minha caixa de texto. Aqui também, como eu fiz com a fonte, vou dar o tamanho dele de 12. E aqui eu posso colocar negrito também, tá? Vou deixar negrito aqui para destacar. E aqui eu vou alinhar nessa segunda caixa, tá vendo? Ó? Topo 1, esquerda 1. Então vou deixar ele alinhado aqui em cima. Ou, no caso, eu gosto de ser perfeccionista, então vou deixar no 2. Mais ou menos assim. Então vai ser o CEP. Vou Ctrl C, clicar na caixa selecionada e dar o Ctrl V. Vou colocar o meu endereço. No endereço aqui você pode colocar um texto que faça mais ou menos sentido para você, tá? Então vamos colocar Rua do Horizonte Infinito da Silva, por exemplo. Vamos aumentar o tamanho da nossa caixa para que ele caiba o texto aqui mais ou menos. Algumas vezes o pessoal, normalmente em alguns sistemas, ele costuma deixar entre 50 a 80 caracteres, mas fica, como aqui é só uma videoaula, então vou deixar mais ou menos desse tamanho. Então aqui no meu endereço eu vou ter o meu número, né? Então aqui vai ser o número. Vou reduzir aqui. Lembrando que alguns números vão até 10 mil, né? Então se o 10 mil, por exemplo, servir aqui dentro, está ótimo. E aí depois do número eu vou arrastar um pouco mais para a direita, que eu vou colocar o complemento e o bairro na parte de baixo. Então eu vou deixar aqui como número, né? Endereço número, aí eu vou poder reduzir esse tamanho do formulário aqui, lembrando que eu estou deixando na mesma proporção, tá? Tem 2 campos aqui, tem 2 campos aqui. Aí sim eu vou colocar o meu complemento.
E meu complemento eu vou deixar o bairro também. Normalmente os bairros são maiores do que o complemento, então eu vou arrastar um pouco para a direita aqui e vou aumentar o tamanho desse campo. Vou aumentar esse tamanho aqui também. Estou indo devagar porque tem gente que não conhece e não sabe como trabalha, tá? Então, se você já conhece, você pode adiantar o vídeo, colocar na velocidade 1,5 e vamos junto. Depois do bairro, vamos colocar a cidade. Vamos colocar a cidade. E aqui vamos colocar a unidade federativa, né, que a gente conhece como UF. A UF, vamos deixar nesse padrão aqui, vamos deixar ela com o nome extenso, tá? Na verdade, a gente vai depois cadastrar a lista das cidades, né, para deixar a cidade aqui e a gente carregar automaticamente essas informações. Então, eu vou deixar já pré-definido aqui um botão fechar, né? Então, vamos incluir um botão de ação é esse A e B aqui, tá vendo? O botão de comando, vamos clicar e vamos deixar ele aqui do lado direito. Vamos abrir um pouco aqui, reduzir, e ele vai ter o nome de fechar. Mesma coisa, seguindo o padrão do nosso sistema, a gente vai alterar o tamanho da fonte para 14, que é o mesmo tamanho dos dados aqui. Vou reduzir o tamanho desse formulário. Vou renomear todos os meus campos para futuramente a gente ter todos os campos mapeados, tá? Então esse daqui vai ser meu CEP. Aqui eu vou seguir endereço. Aqui meu número, não vou colocar número, vou colocar endereço número. Aqui eu vou colocar endereço complemento. Eu normalmente, quando estou trabalhando, eu sempre deixo os textos na estrutura Camel, que é um modo de programação que você consegue, por mais que as letras estejam juntas, você consegue identificar. Facilita na sua programação. Aqui também a mesma coisa, então vai ser o endereço bairro. Aqui vai ser o endereço cidade. E aqui vai ser o endereço unidade federativa. E aqui meu botão vai ser o BTN fechar. Quando o formulário ele é criado, ele automaticamente assume o caption, por mais que a gente criou ele como formulário de pesquisa, mas esse nome aqui é o caption dele, tá? Que é o título. Ele está como User Form 1 e a gente pode ver aqui, procurar a opção de caption. Aqui você vai ver que está como User Form 1. Então vamos colocar, eu costumo dar um espaço e colocar aqui pesquisa de CEP. Quando você coloca pesquisa de CEP, automaticamente o formulário ele já está aqui em cima. Se eu clicar, dar um play aqui, você vai ver que o meu formulário ele já foi aberto. Primeira coisa que nós vamos fazer neste caso aqui, nós vamos colocar um botão para quando eu clicar aqui, o formulário fechar. Então, vou fechar aqui, vou dar duplo clique aqui em cima do fechar, tá vendo? Duplo clique, ele abre exatamente essa caixa com o nome daquele campo que nós demos. E o comando para fazer o formulário fechar é unload de me. Esse me é o nome do objeto, ou simplesmente você poderia dar um load, daí você poderia dar o nome do formulário assim também, que funciona. Então, para seguir o padrão que você vai encontrar em muitos projetos, unload me. Isso já é suficiente. Vou dar 2 cliques aqui, clicar no formulário e vou dar o play. Observa que ele foi aberto. Se eu apertar aqui, ele fecha. Um detalhe importante, falando de formulário, nós temos a ordem de tabulação. Por padrão, se eu for dando tab, então, primeiro tab, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Por ocasião, esse daqui está em ordem, mas caso você queira colocar em ordem, você pode selecionar o campo e você vai começar pela ordem de tabulação. Aqui você vai procurar a opção tab. E nessa opção tab, você vai buscar a opção index, que nesse caso é esse daqui. Veja que ele está com 0, que é o índice 0 do formulário. Se eu apertar
Se eu clicar nesse aqui, ele vai dando 1, tá vendo? Eu vou deixar marcado aqui só para você ver. Então esse seria meu campo 1. Esse daqui seria meu campo 2. Esse é meu campo 3. Esse é meu campo 4. Esse é meu campo 5. E esse é meu campo 6. E automaticamente esse seria meu campo 7. Quando eu seleciono o campo, deixo selecionado aqui, por exemplo, eu marco aqui, ele automaticamente, quando eu mudo de campo, ele já fica selecionado. Então, para o próximo vídeo aula, nós vamos fazer a pesquisa de um CEP e colocar uma máscara. Então, se você gostou, curta, comenta, compartilhe. Espalhe conhecimento.